Então é o seguinte, quando você cria o seu sisteminha e você agora acha que todo mundo tem que seguir o seu padrãozinho, será que só o fato de se falar sobre isso já não fica evidentemente claro que é uma coisa ridícula? Ou que você está inserido numa grande bolha, né? Exato. Então você falou, eu saí da bolha. E você criou uma nova? É. Entendeu? E eu falo isso por experiência muito própria, porque eu tive até em alguns grupos que me tiraram do grupo, porque eu falei a palavra Jesus, cara. Eu falei assim, que Jesus abençoe vocês. Pra quê? A pessoa falou assim, num grupo de bate-papo, de conversa de aplicativo, tipo Telegram, WhatsApp. Sim, sim. Ele falou assim, aqui não tem Jesus. Eu quase achei que eu tava dentro de uma seita satânica. Eu falei, aqui não tem Jesus, tem o quê então, pô? Então assim, aqui tem o nome que a gente usa pra falar desse personagem que era conhecido como Jesus de Nazaré. Mas nós temos um novo nome, ou seja, então agora tem um novo personagem. Tem uma nova pessoa, que não é mais aquele. E aí, cara, eu te falo, será que Deus é tão pequenininho que ele não sabe a quem você tá se referindo quando você fala o nome? Eu queria até fazer uma analogia, porque assim, sempre quando a gente chega em assuntos como esse, que são conflitantes, né? As suas crenças, elas estão sendo colocadas à mesa em xeque muitas vezes. Sim. E se você for sincero, você vai expor essa vulnerabilidade. Olha, eu não sabia disso. Eu não sabia que era assim. Eu entendia que era dessa forma, tal. Agora, as pessoas, elas estão tão armadas que o orgulho dela passa por cima e fala assim, não, isso é a verdade, ponto, e acabou. Eu tenho uma analogia, para quem estiver aqui com a gente, quiser usar, pode usar à vontade. Eu acredito que o pecado, o ser humano, ele fez com que a gente fizesse uma grande brincadeira durante esses milênios aqui na Terra. Então nós criamos um enorme telefone sem fio. É um telefone sem fio onde as pessoas passavam conhecimento de uma geração para outra, de um ponto A para um ponto B, e aquela informação foi se deturpando pelo egoísmo, pela ganância, pelo amor, pela vontade de querer espalhar, enfim, pela cultura dos povos, e criamos um enorme telefone sem fio. Que é aquele que quando começa a falar de um lado, vai chegando a informação lá. Não, é isso? Ou pode pegar o tradicional, tá. Que é você pegar um grupo de pessoas, aí você fala uma frase para a pessoa do lado seguinte, quando chega a história lá na frente, quando vai chegar para mim, vai chegar uma frase totalmente distorcida daquilo que você falou. Sim, sim. Só que Deus, em sua infinita sabedoria, soberania, ele fez com que uma mensagem não fosse descodificada, que foi uma mensagem que ficou aberta e espalhada aos quatro cantos, que ele é o eu sou, ele é o criador de todas as coisas. A natureza revela que ele é o criador. Pegar a teoria do Big Bang lá, que tivesse uma energia que tivesse para incentivar que tivesse alguma explosão, mas tinha alguma coisa antes. Você pode dar o nome do que você quiser, mas é o Criador. Pela sua boca, criou todas as coisas. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é que existe um caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, né? Que você pode colocar Jesus, Yeshua, enfim, aí as derivações, eu tô até aprendendo aí com os irmãos que têm me ensinado algumas coisas, enfim, eles têm brigado entre eles. Essa semana a gente presenciou uma briga ferrenha de canais que eu acompanho. Eu não vou citar os nomes aqui, mas vocês, para quem tá ligado... sim, foi uma repercussão grande, né? Dá pra se saber. Gerou. E assim, dissensões entre os irmãos que entendem o apóstolo X de uma forma, o apóstolo X de outra forma. E você vê que esse telefone sem fio, ele continua. Sim. Ele vai continuar até a grande ceifa. Só que tem uma mensagem principal. Essa mensagem está disponível para todo mundo, que é a mensagem de salvação, é a mensagem de ligação do caminho para chegar ao Criador. Sim.
ela não se corrompeu, ela está aí disponível. O caminho é Cristo, o caminho é Jesus, e é um único caminho, é o caminho que está disponível. Eu acredito dessa forma, eu acho que deixa a coisa muito mais leve, porque cada um, Eduardo, está num nível de aprendizado. Sim. É como você falou, a tua cultura, tudo que você carrega, as tuas experiências, te trouxeram para cá para que você criasse esse canal maravilhoso. Temas que são densos, temas que são importantes e que têm me abençoado. Eu sou uma pessoa que estou aproveitando desse conhecimento que eu não tinha acesso por entender a Bíblia de uma forma errada, ou por o telefone sem fio chegar de uma forma para mim. Em algum momento da vida eu não questionava sobre essas coisas, e eu passei a questionar. Eu me lembro de um primo meu, Sim. que eu tenho que dar os créditos para ele, e eu lembrei dessa situação agora. Certo. Samuel Cunha, ele é pastor, ele é meu primo, e eu fazia parte da igreja junto com ele. E um dia, eu acredito que seja 2014, 15, no máximo, 2014, 15 no máximo. Ele reuniu, era uma igreja pequena, então ele reuniu os irmãos que estavam mais assíduos na igreja, né, os casais mais, para ir para a casa dele. E aí ele apresentou um documentário, era um documentário de 1 hora e pouco, só mostrando as cagadas da NASA, sabe? Tentativa de manipulação de imagem, chroma key, cabo aqui, mostrando cabo ali, a tornauta que A tornauta é ótima. E aí eu falei, mano, que é isso que esse cara tá entrando? Que viagem é essa, né? Porque você tá tão inserido dentro de um contexto que você não admite que possa ser. É uma quebra de paradigma muito forte esse lance da cosmologia que a gente vive aqui, né? Esse livro aqui, eu não sei se você tá lendo. Tô lendo. As primeiras impressões que eu tive, eu falei, mano, que é isso? Por que isso não foi condensado antes? Né, esse conteúdo. Por que a gente não está discutindo isso, pelo menos no sistema de ensino? Sim. Porque se existem teorias... Sim. Existem teorias. E eu volto ainda na terceira série minha, numa prova de ciências, onde que ela determinava da evolução, né? Certo. E eu coloquei no meu trabalho uma nota de rodapé, eu perdi 1 ponto do trabalho por causa que eu coloquei uma nota de rodapé no trabalho. Porque eu estava falando do darwinismo, né? Sim. Da evolução. E eu falei, porém, isto é uma teoria. Certo. Existem outras teorias que existem outros entendimentos. Dentre eles, a principal, que foi ocultada neste trabalho, é o criacionismo. Isso eu deveria ter o que, uns 9, 10 anos. E eu acreditava no criacionismo bíblico, eu carregava isso comigo. E quando eu via que o sistema de ensino já era um questionamento lá atrás, foi a minha primeira experiência de questionamento, e que isso me causou um dano real, porque eu perdi ponto, né, na entrega do trabalho, fui punido por isso. Por apenas questionar ou apenas apresentar um dado, né? A evolução é uma teoria, não é uma comprovação. Sim. Né? É empírica. E aquela coisinha ficou no meu subconsciente. Quando veio esse segundo evento que eu me lembro, né, da NASA, aí que foi um start, para eu começar a fazer outras buscas, mas ainda de forma muito tímida. Porque assim, não é porque existe uma Matrix, e até no próprio filme Matrix, o Morfeu, quando ele vai apresentando o conceito de Matrix pro Neo, ele vai passando por coisas assim, ele vai dando exemplos, e analogias, né, como da pilha, a mulher de vermelho que acaba distraindo o Neo nos objetivos que ele deveria ter. Enfim, é um conceito muito bacana. Aquele filme foi
realmente muito bacana. Era necessário o Neo continuar na Matrix. Sim. Agora, o envolvimento dele com a Matrix, o comportamento dele dentro da Matrix a partir da aquisição daquele conhecimento, foi determinante para uma mudança que a gente viu depois na trilogia daquele filme, o que aconteceu. Sim. Eu vejo que se a gente aplicar esse mesmo método, né, tem pessoas que ainda vão estar no questionamento, tem pessoas que vão estar totalmente distraídas, alienadas, né, servindo exatamente como uma pilha, como uma distração dentro dessa Matrix. Tem outras pessoas que vão ter alguns lampejos de questionamentos, mas logo já vão se distrair com outras coisas. Futebol é uma distração, né? Enfim, música, tantas distrações que existem, né? O próprio audiovisual, né? O cinema é uma grande distração. Então, nesse sentido, cada um está num nível de despertamento que até a estatura de varão perfeito vai levar muito tempo, né? Sim. Seria uma audácia da nossa parte achar que a gente é muito melhor do que outras pessoas. Muito pelo contrário.